Olá, amigos aprendizes do Evangelho, livrinho Pão Nosso, capítulo 51, cujo título é Socorre a Ti Mesmo, baseado numa fala que está no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 35, em que diz: pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades. Tema Bom, muito importante. muito importante. A gente pode dizer que é uma sequência do semana passada, né? Que tem como título lá Preservai a ti próprio, né? E ele realmente é um capítulo que está na sequência, né? E, e ele traz uma visão muito ampla de saúde, certo? É, é como que se fosse a nossa saúde multiplicado por três. Então, eu não posso cuidar só da saúde do meu corpo físico, né? É, e aí eu tenho o corpo encarnado, que seria o primeiro, o segundo, que é o perispírito, que seria um intermediário entre o meu corpo físico e o meu espírito, e o corpo espiritual. Então, é lógico que tem outros ainda mais sutis e tudo mais, mas que aqui a gente não vai estar é, falando sobre, né? É uma coisa que a gente teria que se aprofundar muito. É, e o corpo espiritual é aquele que leva todo o aprendizado, né? Mas o corpo espiritual leva o aprendizado. O perispírito, ele sente, né? Tanto da questão do espírito quanto da questão do corpo, né? E, e para que o meu corpo físico e o meu corpo espírito estejam conectados, eu preciso deste corpo mais sutil, que é o espírito, o corpo perispírito. Bom, tudo evolui, tudo. O meu corpo físico, o meu corpo perispírito e o meu corpo espiritual. O espiritual é aquele que a gente deixa lançado tudo que vai para a eternidade. O meu corpo físico é a minha ferramenta que eu preciso para usar, fazer a minha experiência enquanto carnado, por isso a gente tem que cuidar dele, né? E E para que isso aconteça, a gente tem que estar em perfeita harmonia com esses corpos, certo? Para que a nossa, enfim, nossa alma, o nosso espírito, ele tenha realmente uma harmonização aí. E o capítulo de hoje, ele se conecta com o capítulo da semana passada, né? Preservar a ti mesmo. E aí hoje a gente tem que entender, então, que a saúde, ela é um processo muito mais amplo, né? E, e, e o médico material, agora a gente começa a ver que eles estão dando importância a esta questão além do corpo físico, né? Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Então, te dá a medicação, te dá o remédio, não que a gente não deva tomar, pelo contrário, a ciência e a medicina está aí para ajudar. E é, a gente precisa fazer uso quando necessário, né? Mas isso não é tudo, né? Não é tudo. Então, eu tenho um sentimento. Ah, por exemplo, eu estou, vamos supor, ansiosa. Eu tenho uma ansiedade muito grande. Eu vou ter que usar comprimidos para acalmar essa ansiedade, mas esta ansiedade, ela tem alguma coisa no meu emocional, no meu mental, que ajuda neste processo. E aí eu tenho que curar não só a minha ansiedade material, mas eu tenho que curar essa ansiedade no meu espiritual para que eu possa ter a melhora. Senão a coisa não se conecta, né? É, e Jesus, né, ele vem e nos convida a acolher todos os corpos e todas as capacidades
através de exemplos, né, que a gente possa estar buscando, né, que a gente tem que buscar esses exemplos de cura, de meditação, a gente tem que buscar sei lá, um centro, alguma casa religiosa que nos ajude, uma terapia, enfim, buscar os elementos que vai nos trazer a harmonia para estes momentos que a gente está vivendo, né? E, e a gente sim usar a medicação quando necessário, né? Que quase sempre vai nos auxiliar, mas também que a gente possa usar de palavras, né? Porque às vezes a gente ouve algumas palavras e tem palavras que curam, né? Quantos no TikTok, na Instagram, quantos a gente não tem aí de companheiros que vêm e faz os seus vídeos e coloca e fala e ajuda tantas pessoas, né? Então, que a gente possa se conectar. E, e neste capítulo, Emmanuel, ele faz justamente esses paralelos entre as doenças, né? E que esses paralelos, ela é uma mão de via dupla. Então, o espiritual pode causar questões no físico e o físico pode causar problemas no espírito. E aí, quando a gente fala de harmonização da, dos corpos, então nós temos que ter todos esses corpos em harmonia, né? Então, são várias linhas que a gente vai estar aí buscando para a gente fazer essa melhora, tá? Cuidar do corpo e do espírito para dar uma cura total, porque muitas vezes as nossas doenças estão, por exemplo, as doenças que às vezes a gente traz no corpo, ela pode ter dado início em vidas passadas, né? Ah, mas aí, Apolônia, como eu vou saber disso? Na verdade, a gente traz latente, né? A gente traz no corpo, né? E a gente, às vezes, percebe as tendências que a gente tem. E aí, se eu tiver uma vida que eu inicio e eu vou buscar este equilíbrio, tanto do físico quanto espiritual, e eu vou estar sempre buscando este equilíbrio, dificilmente essas células se manifestam, né? Agora, se eu me desregro, seja físico ou espiritual, por exemplo, beber é bom, né? Beber, a gente está bebendo socialmente, que as pessoas utilizam, né, para justificar as suas tomadas de bebidas, enfim. E aí a gente faz uso disso com uma certa frequência, a gente está desregrando o nosso físico. A gente vai tirar a proteção do nosso corpo físico e aí a gente está facilitando a essas células eclodir, entende? Não dá para a gente saber se é uma coisa daqui ou se é uma coisa de lá. Isso não importa. O que importa é que a gente tem que cuidar. Nós temos que buscar este equilíbrio, né? E quando a gente está, né, nessa nova reencarnação, por exemplo, a Polônia viveu aqui e a Polônia, por exemplo, eu tenho lá minha gordura no fígado, né? Então, eu sei disto e eu cuido disto, né? Então, assim, se eu falar, chutar o balde e falar, que se dane, não tô nem aí, vou mesmo, vou tomar cerveja, vou comer comida gordurosa e dane-se. Com certeza eu estarei lesando o meu fígado
não só nesta encarnação, mas para outras futuras. Então, eu sabendo disso, então a Polônia nunca sai da linha? Não, não é verdade. Tem dia que eu saio da linha, sim. Há momentos que eu saio da linha. Porém, o momento em que eu saio da linha e já vem, né, o alerta, plim, 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 ó, cuidado, cuidado, cuidado. E aí, então, você tem aí aquele período onde que você tem que passar água mesmo, né? Para limpar aquela sujeira que a gente fez. Pode ser que eu venha sentir a consequência disso? Pode. Mas hoje eu tenho menos momento de agressão ao meu fígado do que antes que eu não sabia, né? Você entendeu? Porque a gente não se torna santo, né? Eu não vou deixar de comer, não é que eu não vou deixar, eu até deixei de comer coisas que eu gostava, que é mais gordurosa e tudo mais, mas há momentos que esse desejo fala um pouco mais alto. E aí, então, eu infrinjo o meu fígado, né? Mas depois eu sei que eu tenho que estar cuidando. Bom, hoje, graças a Deus, eu estou aí classificada no grau 1, né? Tenho me mantido no grau 1 por um bom tempo, sabe? Mas eu já cheguei ao grau 4. Eu não sabia, né? Então, quando o médico me disse isso, eu falei: "O que significa?" Ele falou: "O próximo passo é uma cirrose". E eu caí de boca, né, assim: "Como?". Então, a gente tem que cuidar e cuidar bem, né? Porque, na verdade, o nosso corpo físico, o nosso corpo perispiritual, o nosso espírito, ele é uma ferramenta para a gente. E a gente tem que cuidar. Bom, bom, deixa eu ver aqui. Embora os medicamentos eles são muito importantes, e ele é importante, a medicina ela está no mundo para nos ajudar, né, na cura do nosso corpo, esse não é o único caminho. Ele não é o único caminho, tá? Eh, então a gente tem que buscar este canal de cura, mas também temos que buscar outros canais de cura. E aí, quando a gente fala assim que o conhecimento nos auxilia, porque assim, se eu sei que se eu prejudicar o meu corpo físico, eu vou estar prejudicando o meu corpo perispiritual, que vai causar dano ao meu corpo espiritual, bom, é uma coisa que a gente tem que parar e pensar, né? Então, como eu faço para não agredir? E aí são as nossas escolhas, são as nossas opções, entendeu? Mas poxa, a Polônia gosta tanto de um salame, entendeu? Mas a Polônia tem que aprender a deixar de gostar, em sacrifício da melhora, né? Então aí tudo melhorou, né? Melhorou a pressão, melhorou a questão da gordura no fígado, melhorou as tonturas, melhorou o peso, melhorou uma porção de coisa, certo? Então, são essas questões que, quando a gente busca o conhecimento, fica mais fácil para a gente tratar, tá? E aí a gente tem que buscar esses canais, né? Eh, para que a gente busca sarar cada órgão. E cada órgão do nosso corpo, ele é tão necessário, mas ele é tão necessário para o bom funcionamento do nosso corpo físico, né? E aí, para que tudo traz aqui uma harmonia. E aí, né, tem um menininho que está nas redes sociais, mas ele é um fofo, assim, sabe? Que eu não sei o nome dele, doutor Danilo, Davi, doutor Davi. E aí, ele fala das coisas, ele mal fala direito, né? E aí, ontem eu vi um vídeo dele que ele estava falando sobre não é a vesícula, é ai meu Deus, apendicite.
E eu aprendi com ele que a apendicite ela tem uma função no corpo. Porque até então eu falava, não, é a evolução dos órgãos e ela não tem finalidade. Ele disse, não, mãe, não. Qual é a função dela? A função dela é assim, ela guarda boas bactérias neste órgão e quando a gente detona o nosso, por exemplo, a pessoa tem uma diarreia causada por um alimento que comeu que foi estragado, né? Comeu um alimento e tinha alguma bactéria e aí teve uma diarreia. Então, o seu corpo libera deste órgão, libera boas bactérias que vão combater as maus bactérias que o alimento trouxe. Eu falei, gente, eu nunca ouvi falar isto. Eu nunca ouvi isto. Sempre ouvi dizer que era uma evolução do corpo, e então era um órgão que hoje não fazia mais sentido você ter, né? Aí a mãe perguntou para ele assim: Mas, doutor Davi, quando inflama, o que tem que fazer? Quando inflama, você tem que retirar. Aí a mãe pergunta assim: Mas se eu retiro, eu não vou morrer? Não, você não vai morrer, você vai viver sem ele. Mas é necessário que retire. Você entendeu? É uma graça. Depois você procura aí no. Acho que não sei se está no TikTok ou se está no Instagram. É uma graça. Eu falei, meu, esse menino é reencarnação de um cara aí muito bom, viu? Falei, ele tem que estar. E aí a mãe postou um vídeo onde ele está na faculdade. Junto com os grandes, e aí tem lá as imagens e ele explica tudo. Eu fiquei impressionada, sabe? Então, assim, a gente precisa fazer esse cuidado, né? E a necessidade. E aí, Emmanuel, deixa eu só me achar aqui. Emmanuel traz nesse capítulo a necessidade da gente cuidar do corpo numa visão mais ampla, né? É, e que seja um instrumento de utilização a serviço o nosso corpo, o nosso ser espiritual, é que ele seja saudável e que a gente estejamos a serviço do Evangelho, né? Que a gente esteja a serviço de Jesus. Então, eu não estou aqui ao acaso. Ah, mas eu não frequento uma religião. Não tem problema. Você pode ser a serviço do mestre, a serviço do evangelho dentro do seu lar, onde você está trabalhando, no ponto de ônibus, no metrô, aonde você estiver, que você possa ser este instrumento. É isto, Lívia, o que você pode acrescentar? É, voltando aí que você falou do capítulo que a gente fez semana passada, né? Lá a gente tinha comentado que com o nosso livre-arbítrio a gente faz escolhas, e quando essas escolhas não são coerentes com a lei divina, que a gente cria problema. Aí vem esse capítulo agora, e o Emmanuel nos traz assim, principalmente, né? Quando o problema já está criado, né? E aí uma das formas de fazer esse ajuste com a lei divina é por meio do sofrimento que se manifesta, como você falou, no nosso corpo físico. Mas a origem está em algum desequilíbrio, como você falou, seja um desequilíbrio causado em vida anterior, ou seja um desequilíbrio causado agora na própria existência, né? Então, às vezes, se você for considerar assim, o problema do fígado, talvez você não tenha vindo com predisposição, talvez você tenha vindo sem predisposição, mas com o comportamento de agora, no meu caso é o doce que é o problema, né? O comportamento de exagerar no doce. Aí, daqui a um tempo, aparece algum indício para mim, por exemplo, de efeito no corpo, derivado do consumo do doce, por exemplo. Bom, nesse caso, fica muito mais fácil identificar de onde veio. Quantas e quantas vezes nós temos situações orgânicas que a gente ou não aceita, mesmo tendo vindo aqui do próprio comportamento da encarnação, ou a gente não descobre por que ter aquela manifestação no nosso organismo,
E a gente, claro, corre atrás de toda a medicina disponível para nós nos sentirmos bem. Porque é muito ruim ficar com incômodo, de ver, qualquer incômodo. A gente quer ser saudável para poder ser feliz aqui, né? Como a gente diz, para poder trabalhar, né? Porque quantas vezes a gente fica doente e aí a gente dá valor no trabalho, né? Às vezes a gente reclama do Oh, trabalho, mas aí quando fica doente que não consegue trabalhar, fala, ai, tudo que eu queria era me sentir bem para poder exercer minha profissão. Bom, aí entra a nossa busca desenfreada pela cura, pensando unicamente no corpo físico. Como você falou, agora a medicina está bem mais aberta, apesar de ainda existirem como é que chama? Tipo os elefantes brancos aí da medicina que teimam em focar só na medicação. A gente tem muita possibilidade boa vindo para nos abrir os olhos. O pessoal chama, né, de visão holística. Médico que pergunta, por exemplo, como é o seu dia a dia. Médico que pergunta como estão suas emoções. E médico que eu estou falando não é psicólogo, psiquiatra, não. Estou falando de endocrinologista, por exemplo. Tá lá os hormônios todos desregulados. Ao invés de olhar só os exames físicos, pergunta também como estão as suas emoções. E é claro, quantas e quantas vezes nós não encontramos resposta no nosso comportamento atual, mesmo pensando nas emoções, mesmo pensando na forma como a gente conduz o dia a dia. E aí vem o Emmanuel nos alertar para dizer: não tem problema a gente curar a manifestação física das doenças. O problema é a gente esquecer que tem uma origem. Aí, se a gente pensar num rio que está sujo, a gente quer limpar o rio, né, trabalhando naquela parte caudalosa que a gente está vendo e faz todo um tratamento de limpeza. Só que às vezes a sujeira está lá na nascente. Aí de que adianta a gente estar aqui limpando o rio com a sujeira que já está correndo, se lá na fonte ainda está emanando sujeira? Então, a gente cura uma doença que está se manifestando no corpo físico, mas o nosso pensamento continua cheio de ódio, né? O nosso coração continua intoxicado. E aí não adianta. E outra coisa que esse capítulo me despertou muita a reflexão é sobre a frustração que as pessoas têm sobre o envelhecer. É muita gente, assim, vendo notícias, né, vendo TV, rede social. As pessoas têm uma luta muito grande com relação às manifestações da velhice no nosso organismo. Eu tento me trabalhar desde já, na verdade, desde antes, em tentar encarar isso. Claro que eu estou muito longe ainda, né? Pode ser assim, é uma tentativa e pode ser que quando eu chegue lá eu também passe por essa frustração. Mas eu fico tentando trabalhar minha mente de valorizar cada momento, cada etapa da vida e saber que o envelhecer vai chegar, que as limitações vão chegar e que a gente possa lidar com isso da melhor maneira possível. Aí eu estava olhando uma reportagem, essa semana passada, eu acho, de um cara, um bilionário, que está investindo muito, muito dinheiro em pesquisas. Ele tem, aí eu até esqueci, mas uma equipe gigantesca de médicos junto com ele, porque ele, vamos supor que ele esteja lá nos seus 50, 60 anos. Ele quer ter um corpo de 18 anos. Essa é a ah, meta da pesquisa. Tanto o meu corpo fisicamente, quanto a disposição. Aí a primeira coisa que eu fiz também foi julgar. Eu falei assim: olha, o povo também só pensa nisso, né? Só pensa em ficar jovem. Mas aí depois, lendo o resto da matéria, me despertou uma coisa que é assim: mesmo que ele esteja investindo seus bilhões para parecer mais jovem, pelo menos a busca dele com uma alimentação extremamente regrada, ah, tá. com muita meditação, com muito mindfulness, né? A forma de viver, a forma de levar a vida. Aí eu fiquei pensando, interessante, porque aí pelo menos o dinheiro que ele está investindo nisso mostra a importância desse tipo de coisa, porque a gente aceitando o nosso envelhecimento corporal, que é uma coisa natural, né? A gente vai morrer mesmo. É uma certeza que a gente tem. Por que ficar brigando com isso, né? Por que ficar intervindo tanto para parecer ter uma idade que já passou, né? A maturidade é diferente, então por que não a aparência ser diferente? Mas aí, por outro lado, a parte interna pode ser levada para frente. A mente de 18 não, que 18 é muito jovem, né?
nos 30, né? 25, 30. A É, mente mais jovem pode se manter. A gente não precisa se fechar em seriedades que às vezes a gente vê em pessoas mais velhas, que não é questão de seriedade, é questão de frustração. E aí a pessoa é, fica o famoso rabugento, né? A gente fica falando, será que quando eu envelhecer eu vou ser rabugento? Né? Será que eu vou conseguir levar a jovialidade, igual a música do Chaves, né? Que tem jovens de 80 e poucos anos e tem velhos de apenas 23. exato. Então, que talvez essa pesquisa sirva para isso, para mostrar a importância dessas partes que a medicina hoje muitas vezes teima em trabalhar, que é essa parte interna. E aí o Emmanuel chama a atenção, cuida de fora, mas cuida de dentro também. A gente precisa desse equilíbrio, né? A gente precisa do equilíbrio corpo, mente e espírito. E é É, isso, eu adorei ler esse capítulo, que o pessoal possa ler também, para refletir sobre as nossas escolhas, escolhas que a gente faz que podem causar problema posterior, que a gente possa observar os problemas que a gente já tem, porque é muita ocupação já para a nossa mente, para nós melhorarmos, para nós procurarmos o que está sujando a nascente. Né? Para a gente olhar para dentro e falar assim, quais são os nossos desafios, e a gente tem indicação, a gente tem as nossas tendências, onde é que está o problema original para a gente poder tratar isso, para a gente poder aplicar o evangelho, porque o evangelho é a cura total. é verdade, é isso mesmo. E principalmente aquele que trouxe o evangelho. Ou esse aí é o médico maior. Exato, é isso, gente. Bom, vamos então convidando o pessoal para a gente fechar os nossos olhos e que a gente possa, assim, trazer à tona os nossos melhores sentimentos, pensamentos, e nós vamos, assim, envolvendo a todo o universo, vamos buscando as esferas crísticas para misturar com as nossas energias, para que de retorno possa recair sobre o nosso planeta as luzes multicoloridas de boas energias e que possa assim recair os países onde a guerra impera, a fome, a violência, e envolver todas aquelas pessoas que têm o poder de decisão e para modificar essas crises existentes no universo e no planeta. E a gente vai assim buscando o símbolo da nossa casa, que está lá sobre os céus de Rio Grande do Sul, e vamos enchendo esse símbolo de muita luz e de muita energia para que possa recair sobre aquele povo, trazendo assim a luz, a energia, a esperança, a cura, a proteção, enfim, o recomeço e a reconstrução, para que todos possam ser assim amparados nesta energia de amor, de luz e de benfeitoria. Mas vamos também buscando todo o contorno do nosso país Brasil, que essas cores vão se fazendo presente em todo o nosso território, envolvendo todos os povos que aqui vivem. Vamos assim envolvendo os nossos meios políticos para que possam despertar para a sua responsabilidade de bem governar este povo, e vamos ainda buscando todos os hospitais deste país, de, de todos os recantos desta pátria, vamos envolvendo aqueles que estão nos leitos de dores, aqueles que cuidam desses leitos de dores, sejam médicos, enfermeiros, auxiliares, técnicos, pessoal de limpeza, pessoal de cozinha, segurança, para que todos possam ser envolvidos em muita luz, para que possam dar continuidade a essa sua tarefa, com muito carinho e com muito respeito a todos que ali estiverem. Mas vamos também buscando todos os prédios de escola, desde as creches às universidades, para que a espiritualidade possa fazer uma cúpula de proteção nesses prédios, para que possa, assim, impedir as investidas negativas chegar até esses locais e, assim, todos os alunos, professores, pais de alunos, funcionários sejam protegidos dessas energias para que nesses locais realmente aconteça a, a aprendizagem.
E assim nós vamos ainda direcionando essas energias a todo o nosso estado, à nossa cidade, ao nosso bairro, ao nosso local de trabalho. Vamos assim envolvendo todas as casas que propagam o Evangelho de Jesus, todos os membros deste grupo, e nós vamos assim pedindo ao Mestre que possa permitir que a sua equipe adentre a nossa rua e que possa assim ir abençoando todos os moradores da nossa rua, que ele vá assim à frente e adentre a todos os lares e deixe assim plasmado muita luz, muita energia de amor, muita saúde, muita paz, muita responsabilidade, muita honestidade. E quando o mestre passar em frente à nossa casa, assim ele vai adentrando pelo portão principal, vai abrindo a porta principal e vai adentrando a nossa casa e vai abençoando todo o nosso lar. Vai deixando plasmado em todas as paredes, teto, piso, móveis, a sua luz, a sua misericórdia, a saúde, a serenidade, o amor e a saúde. Que nossos alimentos sejam abençoados e que a nossa água seja, assim, abençoada da mesma forma, fluidificada e colocada aí a medicação necessária para que todos aqueles que dela fazer uso possam, assim, sentir esses benefícios. E essas energias vão sendo tão intensas que vai saindo por portas e janelas, saindo pelos muros e buscando os nossos vizinhos e, se possível, todos os moradores da nossa rua, do nosso bairro e, quem sabe, até da nossa cidade. E assim nós vamos deixando ainda as melhores energias, a Bezerra de Menezes no espaço, para que ele possa, sim, utilizar onde se faz necessário. Que assim seja, graças a Deus e até a próxima. Que assim seja. Até a próxima semana, pessoal. Abraço.